Questão número 1. A gente discutiu tanta coisa na aula que vocês vão ver que as questões nós vamos tirar de letra, acredito. Ele pede para a gente encontrar os elementos fósforo e bromo na tabela periódica, tá? E aí fazer algumas coisinhas com eles. Esse exercício é para a gente meio que já começar a entender a ideia de prever geometria molecular. Embora o exercício tenha 3 itens, eu vou colocar um quarto item aqui, tá? A gente vai botar a estrutura e vai colocar a geometria da molécula também. Então, se a gente for procurar na tabela periódica, o que a gente sabe sobre o fósforo? O fósforo, ele está no grupo do nitrogênio, grupo 15, ou também família 5A. Os elementos da família 5A, gente, tem camada de valência NS2, NP3. Aproveitando para a gente poder retomar alguns assuntos que a gente já estudou. Isso já vai fazendo uma certa revisãozinha na nossa cabeça. Onde o N representa o quê? O número do período. O fósforo, se não me engano, está no terceiro período. Então a camada de valência dele é 3s2, 3p3, tá? Não precisa nem ficar descrevendo distribuição eletrônica de tudo para ele. Isso é uma coisa que a gente já fez, já cansou de fazer. Para o bromo, vamos representar a camada de valência do fósforo. Aqui eu preciso que vocês pensem. Se não quiserem responder, fiquem à vontade também. Mas só pensem quantos desses elétrons estão emparelhados. Nós temos 5 elétrons. E quantos estão desemparelhados? Eu tenho 5 elétrons. E aí eu quero saber qual é o estado de emparelhamento desses malucos aí. Aqui nós temos um orbital S. Alguém respondeu. Isso, boa. Isso aí. Exato. Perfeito. 2 emparelhados, um parzítio, que está nessa região S. E lembra que nos orbitais P, nós temos, ou melhor, em subníveis P, nós temos 3 orbitais. Então aqui nós teríamos os elétrons emparelhados e aqui os desemparelhados. Aí eu vou representar então ele assim, ó. Pronto. O fósforo ele consegue então fazer 3 ligações covalentes, que são as obrigatórias, e uma dativa. Hoje eu estava estudando para dar aula, e aí eu gravei um vídeo e botei lá no Instagram. Um pedacinho do vídeo da aula da semana passada, eu cortei um pedaço dele e coloquei. Exatamente sobre isso a gente estava falando. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o bromo. O bromo, ele é do grupo 17, também conhecido como família 7A. Os elementos da família 7A têm uma camada de valência expressa por NS2, NP5. Lembrando que os elementos do bloco P são todos aqueles do lado direito da tabela. Família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Aqui a gente tem uma situação bem parecida com a do fósforo. Você tem os 2 elétrons S emparelhados e os orbitais P, aí sim uma outra situação. Vamos desenhar o subnível P só para a gente poder colocar eles aqui. Não tem também muita opção para essa situação de 5 elétrons, né? Ó. Primeiro desemparelhado, 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 aqui também e aqui. Pronto. 5 elétrons, só tem um desemparelhadinho. Isso explicaria, então, por que os elementos da família 7A, né, fazem uma ligação covalente apenas. Você tem uma aqui e os outros pares aqui. Então, ele vai fazer uma covalente e 3 dativas. As 3 dativas, elas são opcionais, na verdade, né? Ele vai fazer, na verdade, uma vez que ele já se estabilizou e vai estabilizar um outro átomo. Escreva a fórmula de Lewis para o composto formado. Então ele quer que a gente preveja que tipo de molécula a gente vai formar. Olha, se a ideia é emparelhar elétron, a gente vai colocar o fósforo como um elemento central e os bromos eles vão emparelhando os elétrons aqui. Então vem um bromo aqui, outro bromo do lado esquerdo e outro bromo do lado direito. Eu faço exatamente isso. Fórmula de Lewis, né? Então fósforo, os bromos. E aí tem que a parte chata da fórmula de Lewis, aí tem que ficar desenhando todos os eletronzinhos, mesmo que eles não estejam sendo utilizados, né? A gente prefere montar a fórmula estrutural. Olha quanto elétron, mano. Connect, né? Eu acho super gostoso. Porque vai te dando uma segurança, vai dando uma fluidez, né? No conceito. Não vai ficando aquelas coisas meio truncadas na nossa cabeça. Eu também acho muito interessante. Eu fico sempre provocando isso em vocês, porque deixa vocês com a cabeça um pouquinho mais proativa, assim, no momento da aula, né? Porque, como a gente ouve muitas coisas repetidas, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que você não cochile, né? Se eu começar a ser muito repetitivo, se eu não fizer um raciocínio um pouquinho diferente no processo, o teu cérebro ele entra numa banguela, vamos dizer assim, que ele vai meio que desencanando, né? O cérebro da gente é meio preguiçoso. Ele gosta de coisas que
automáticas, né? E gosta de tentar automatizar tudo. Então, se você assiste uma aula, tipo, 3, 4 vezes, de pessoas assim, né, diferentes, você tem que tomar cuidado para não automatizar. Outra coisa que ele pede, qual é o tipo de ligação? A gente pode dizer que é uma ligação covalente polar. E vamos fazer um adendo aqui, vamos colocar uma cerejinha no bolo? Vamos colocar a geometria da molécula? Vai, teoria de pares de elétrons. Vamos lá. Ih, Maria, isso aí deu uma discussão na semana passada. Exatamente. Boa, Carol. Boa. Geometria piramidal trigonal. O elemento daqui de cima é o fósforo. Ele tem um par de elétrons sobrando. E os outros pares de elétrons estão aqui, ó. Um para o lado, um outro saindo do plano e o outro entrando no plano. Beleza? Aqui você coloca os brominhos. Vamos colocar o bromo aqui, ó. Ficou muito escurinho, porque o fundo da tela é meio escuro. Beleza? Se houvesse uma quarta ligação, aí a molécula seria um tetraedro, né? Vamos lá, mais uma. Vamos, sabe, o grande final, assim, para dar um tiro de misericórdia. Onde é que está o dipolo dela? O dipolo. Onde está o polo positivo da molécula? Onde está o polo negativo? Exatamente, Breno. Boa. Positivo em cima do fósforo por conta do dipolo ser maior para o bromo, né? Então vamos colocar aqui, ó. Aqui é o dipolo negativo, onde estão os átomos de bromo, e aqui é o dipolo positivo, onde está o átomo de fósforo na parte superior, beleza? Com as moléculas pequenas, é assim que a gente estuda, né? Pega a estrutura dos átomos, emparelha os elétrons, prevê a geometria, estabelece o dipolo e vê se ela é polar ou apolar. Podem tirar print para a gente passar para outra questão, então, pessoal.